Uma coisa, nesse caso trágico da menina de 10 anos, abusada pelo tio, ficou relativamente fora do debate, que foi quase todo concentrado na questão do aborto. Eu falo aqui da pedofilia. O tio começou a abusar da própria sobrinha quando ela tinha apenas 6 anos de idade, uma criancinha. Mas isso não chamou tanta atenção assim dos progressistas, entre aspas, que preferiram até atacar Sarah Winter e comemorar o aborto, alguns chamando o médico de herói, como fez Guga Noblar, do que atentar para esse aspecto. Flávio Gordon, num texto publicado na Gazeta sobre o caso, concluiu: se diante da morte terrível de uma bebê de 23 semanas, uma militante feminista é capaz de gritar vitória, é porque a nossa sociedade colhe os frutos de uma amarga derrota civilizacional. E é difícil discordar. Parênteses. Condenar o que Sarah Winter fez, divulgando o nome e o endereço da menina, é absolutamente legítimo. Comparar o seu ato, porém, com o do tio estuprador, alegando existirem 2 criminosos nesse caso, enxergando uma espécie de equivalência moral neles, é algo simplesmente bizarro e nefasto. Mas fecho o parênteses. Voltando ao tema da pedofilia em si. 2 casos hoje chocam e mostram como a esquerda insana, cada vez mais insana, vem avançando com a sua pauta de sexualização precoce. O primeiro foi relatado por Christina Grammel na Gazeta, com base numa boneca que emite sons estranhos, de prazer, quando tocam em suas partes íntimas. Uma mãe revoltada divulgou o vídeo mostrando a boneca e viralizou. Cris comenta no seu texto: esse assunto é uma boa oportunidade para lembrarmos de dezenas de outras situações em que tentam impor, especialmente às meninas, uma erotização precoce, desde o mercado da moda até o da música. Uma vez mais, não é possível discordar. E o outro caso é prova justamente disso. Trata-se da nova série da Netflix que escancara a sexualização de meninas com apenas 10 ou 11 anos. Eis o que diz a sinopse. Explorar a sua feminilidade e desafiar as tradições familiares. Eis o que a série da Netflix está incentivando. A imagem das meninas é chocante para americanos decentes, ainda que mais banal em nosso país. Não é difícil entender por que Ann Coulter, no livro Adiós América, mostrou-se tão revoltada com imigrantes latinos desvirtuando meninas e incentivando uma sexualização cada vez mais precoce. Elas têm, em média, muito mais casos de gravidez precoce do que as americanas. O que querem com isso? Não sabem que a gravidez precoce é um dos grandes males que assolam a humanidade e especialmente essas meninas? Em Esquerda Caviar, eu mostrei já essa tendência que vinha ganhando força. E alguns me acusaram na época de ser paranoico. Mas os anos passaram e fica mais e mais evidente que essa é, sim, uma agenda progressista. No livro, eis o que eu escrevi e repito aqui para fechar. O jornal britânico de esquerda, The Guardian, publicou um artigo no começo de 2013 chamado Pedofilia, Bringing Dark Desires to Light, trazendo à luz os desejos escuros, em que até mesmo a pedofilia é tratado como algo quase normal. O jornal deu espaço para Sarah Good, da Universidade de Winchester, expor a sua opinião de que 1 em cada 5 adultos são capazes, em certo grau, de ser sexualmente despertados por crianças. Não satisfeita, Good pensa que a compreensão é o caminho para lidar com a questão e que permitir que pedófilos sejam tratados como cidadãos ordinários, comuns, com os mesmos padrões morais dos outros, respeitando a valorização daqueles que conseguem escolher a restrição autoimposta, só traria ganhos à sociedade. Tadinhos. Os resultados dessa propaganda esquerdista começam a aparecer. Um rapaz foi preso no interior de São Paulo no começo de 2013 por abusar de seus próprios sobrinhos. No depoimento, ele apelou para
vitimização, a marca registrada da esquerda. Ele era vesgo e feio, disse, e era muita tentação trabalhar com aquelas crianças. No mais, ele mesmo fora abusado na infância, segundo alegava. Logo, queria tratamento e não prisão. Os intelectuais de esquerda infantilizaram tanto a humanidade com a crença de que ninguém mais é responsável pelos seus atos, que chegaram ao limite de tolerar ou mesmo até respeitar os pedófilos. São infantis inocentes, defendendo os infantis monstruosos. Será que a revolução cultural marxista não tem mesmo limites? Até onde vai na confusão entre liberdade e libertinagem tosca? A crescente islamização do mundo ocidental tende a agravar o problema, eu disse. Afinal, apesar do tabu de poucos falarem nisso ainda, consta que o próprio profeta Maomé gostava de crianças e inclusive se casou com uma. Alá o teria autorizado a casar-se com a filha de 6 anos do seu amigo Abu Bakr e a consumar o matrimônio quando a menina Aisha tivesse apenas 9 anos. A esquerda caviar ocidental pretende tratar isso como algo normal? Quando eu me deparo com essa agenda cultural esquerdista, onde vale tudo, onde o único ser bizarro é o heterossexual, fiel, cavalheiro, educado e atencioso com as mulheres, eu confesso que eu sinto vontade de ser um carola, um moralista, um puritano, um conservador ou mesmo um reacionário, algo que definitivamente eu não sou. Nelson Rodrigues até aceitava o rótulo de reacionário, pois ele dizia que, de fato, reagia contra tudo aquilo que não presta. Nesse caso, sim, eu sou também um reacionário. Eu reajo a tudo aquilo que não presta e que é podre. Volto ao dia de hoje para fechar. Nós temos visto aí humoristas, youtubers, banalizando, sim, de certa forma, até mesmo a pedofilia. Eles dizem que, será que merecem ser tão condenados assim se alegarem ter vontade de consumar um ato sexual com uma apresentadora infantil mesmo na frente de crianças? E a esquerda não tem muito a dizer sobre isso, porque passa pano nessa gente, porque eles são associados à mentalidade progressista. Até quando vamos tolerar tanta subversão de valores básicos da moralidade e da decência em nossa sociedade?